Vamos abrir em Romanos capítulo 1, dar continuidade aqui à nossa série de mensagens no livro de Romanos. Nós paramos na semana passada, estudamos o livro de Jonas. Hoje pela manhã foi um momento muito bom de aprendizado da palavra do Senhor, no qual nós aprendemos sobre a criação ali em Gênesis 1:1. E nós aprendemos, irmãos, que Gênesis 1:1 ele joga por terra toda a filosofia humana, né? Toda a religião cai por terra ali em Gênesis. E nós observamos também Jesus Cristo em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, ok? E esse texto ele é interessante porque ele não tinha nada combinado, né, entre eu e o texto aqui, mas foi algo que natural que houve esse encontro de a gente estudar Gênesis e agora à noite também estudar Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23, que vai ter um pouquinho também referindo a Gênesis. Então vocês estão com a mente fresca aí, vão poder pegar, ok? Então, Romanos 1, 21 a 23. Romanos 1, 21 a 23 diz assim: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Irmãos, na nossa última mensagem em Romanos, nós falamos sobre um pouquinho a revelação natural de Deus. Nós estudamos o versículo 19 e 20, que é uma continuação, esse versículo 21 aqui é uma continuação desses versículos, e nós aprendemos que nenhuma pessoa na face da terra ela tem desculpa pelo fato de não ter ouvido de Deus. Então nós vimos isso muito claramente, mostrando que ainda que os índios nas suas matas, pessoas bem distantes de nós aqui, essas pessoas, por mais que ninguém chegou lá para falar de Jesus para elas, né, de chegar lá e pregar o Evangelho, essas pessoas nunca elas vão ter uma desculpa com Deus assim: Senhor, mas ninguém veio aqui pregar o teu Evangelho para mim, porque a Bíblia fala que através da natureza Deus ele se faz conhecido, ele se faz conhecer, né? Nós observamos que porque o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então nós vimos na última semana que é na consciência e também fora deles. Na consciência e através da natureza as pessoas já sabem que existe um ser criador. E aí o versículo 20 vai dizer que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o quê? Desde o princípio do mundo, desde a criação. Então, não existe nenhuma pessoa, não existe nenhum ser humano indesculpável na face da terra. Todos têm um certo conhecimento de que existe um ser criador. Ele pode não saber quem é esse ser criador, mas ele sabe que existe algo por trás de toda essa beleza que nós podemos contemplar, o céu, as estrelas, o sol, a lua. Então tudo isso ele sabe que não foi nada de uma explosão, nem tampouco de uma simples ameba, mas foi de um ser criador, ok? Então nós passamos por isso e vimos essa revelação natural de Deus. E hoje eu quero analisar com vocês por alguns minutos esses três versículos aqui, versículo 21, versículo 22 e o versículo 23. É interessante, irmãos, que a tendência da humanidade não regenerada é de continuar de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Paulo mesmo vai dizer isso lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, quando ele diz assim: nós também outrora éramos insensatos, aí ele vai dizer desobedientes, desgarrados, servindo a várias paixões e deleites, gastando nossa vida em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, esses versículos aqui 21 ao 23, ele dá continuidade a esse versículo 20 que nós lemos na última semana, ok? E
dentro desses pontos aqui que nós observamos, eu quero trazer para vocês, dentro do versículo 21, a rejeição do homem. Aqui nós temos, irmãos, a rejeição do homem. A primeira parte do versículo 21, ela está relacionada à última parte do versículo 20, quando vai dizer assim: tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então perceba que Paulo, ele menciona 4 maneiras aqui pelas quais o homem, ele exibe a sua rejeição por Deus. E está no texto aí, se você ler comigo, você vai observar. Primeiro, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. Então aqui nós temos o homem desonrando a Deus. Ele vai continuar, nem lhe deram graças. Nós temos aqui também a ingratidão do homem para com Deus. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, por ser inútil em seus raciocínios a respeito de Deus. E ele vai dizer, obscurecendo-lhes o coração insensato, ou seja, tornou-se o coração obscurecido para com Deus. Então veja que nesse simples versículo nós temos 4 verdades que o apóstolo Paulo ele menciona aqui para nós. Então vamos começar com essa primeira verdade, que ele vai mencionar que o homem ele deixa de agradecer a Deus, deixa de honrar a Deus, não o glorificaram como Deus. Então aqui é a primeira verdade que Paulo coloca para nós aqui, que os homens eles não honraram a Deus, ou o homem ele deixa de honrar a Deus como Deus. Irmãos, nós fomos criados para glorificar ao Senhor. Nós fomos criados para honrar ao Senhor. Então o propósito do homem é adorar a Deus e se deleitar nele para sempre. Esse foi o propósito de Deus quando ele criou Adão. Era para o homem viver feliz, adorando, reconhecendo Deus como o seu Criador. E essa expressão básica aqui do pecado é a raiz do orgulho, quando diz que o homem, ele tendo conhecimento de Deus, ele não o glorificaram. Então perceba que Paulo vai dizer aqui que o homem ele tem conhecimento de Deus, mas eles não glorificaram como Deus. Em toda a Bíblia, irmãos, nós podemos ficar só nesse ponto aqui hoje, só analisando os versículos que falam que o homem ele deve glorificar e honrar o nome do Senhor. No catecismo de Westminster, quando aqueles homens se reuniram ali para elaborar o catecismo, eles fizeram uma pergunta: qual o fim supremo e principal do homem? E a resposta foi: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o objetivo principal do homem, é glorificar, é dar toda a glória a Deus. Em tudo aquilo que nós fazemos, no nosso trabalho, no nosso comer, no nosso beber, nós devemos dar honra e dar glória ao nome do Senhor. E pelo fato de o homem deixar de dar essa glória ao Criador, né, isso se torna uma afronta final a Deus. Pelo fato de o homem, irmãos, ele não honrar o nome do Senhor, esse homem, ele traz uma afronta para com seu Criador. E a Bíblia fala que a ira de Deus está permanente sobre essas pessoas. Nós não podemos desvincular o versículo 18 dos demais versículos. Se você ler o versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E ele continua falando, né? Vai falando. Então, esses homens aqui, essas pessoas, pelo fato de não glorificar a Deus, a ira de Deus permanece sobre essas pessoas, ok? Então essa é a primeira verdade que Paulo ele coloca para nós aqui. A segunda verdade está aí no seu versículo. Ele vai dizer o quê? Que não glorifique. Estão comigo aí? Não glorificaram a Deus. Ou seja, o homem se tornou ingrato para com o Senhor, para com o seu Deus. Irmãos, esse ponto é interessante porque o homem também, ele deixa de dar graças a Deus por sua graciosa provisão. Embora Deus, ele é a fonte, ou ele seja a fonte de todo o bem que os homens possuem, dando chuva, dando sol, né? E tantas outras bênçãos que Deus ele faz cair sobre justos e injustos,
ainda assim o homem ele não reconhece essa grandeza. Se você for comigo, deixa marcado aí na sua Bíblia, por gentileza, e vai comigo até Mateus 5. Mateus 5, versículo 45. Olha que interessante. Sermão do Monte. E Jesus vai dizer assim, Mateus 5, 45. Olha que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, perceba que o homem aqui, ele é ingrato para com o Senhor. O homem ele não para reconhecer a grandeza de Deus. Irmãos, é interessante que o homem natural, ele não consegue agradecer a Deus. E pelo fato de ele não agradecer a Deus, né, esse homem ele se torna um ingrato para com o Senhor. Quantas pessoas que nós podemos parar e pensar que mesmo não sendo cristãs, essas pessoas elas não param para agradecer a Deus pela família, pela chuva, pelo sol, né? Pelo alimento que elas têm, enquanto que muitas pessoas estão morrendo de fome. Essas pessoas não conseguem agradecer, para assim dizer assim: Senhor, muito obrigado por esse alimento, obrigado Deus por essa comida. É interessante que João Calvino já dizia isso, ele falava que só bestas que não oram. Quando ele se refere a bestas, ele queria dizer animais, cachorro, cavalo. Só essas pessoas que não oram, que não agradecem a Deus, porque elas não têm raciocínio, elas não conseguem mentalizar, raciocinar. Então, aqui, irmãos, é interessante que o homem ele é ingrato para com Deus. Ele se torna ingrato, não glorifica a Deus e também não agradecem, não dão graças a Deus. E aí, Paulo vai dizer, continuar o versículo. Em terceiro lugar, se tornaram inúteis em suas especulações a respeito de Deus. É interessante que, como consequência da sua não honra e também de não agradecer a Deus, esses homens caídos se tornam fúteis em seus raciocínios. Mas vamos entender isso, o que aqui Paulo quer dizer aqui para nós, quando ele fala que eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Porque, irmãos, rejeitar a Deus é rejeitar a maior realidade no universo. A realidade que dá ao homem o verdadeiro sentido da vida. Que dá propósito, compreensão ao homem. E o vocábulo traduzido aqui por raciocínios, não sei se na sua Bíblia também está assim, né? Com frequência ela se reveste de um significado desfavorável. Ou seja, maus pensamentos ou imaginações más. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então, veja que em seus raciocínios maus, os homens, eles ficam destituídos de qualquer pensamento frutífero. A ideia que nós estamos trabalhando em algumas semanas, mostrando que os ímpios, eles não pensam em Deus. E o Salmo 104, ele vai mencionar isso de uma forma clara, que Deus não se passa em nenhum dos seus pensamentos. As pessoas vivem assim todos os dias, sem Deus se passar pelos seus pensamentos. Então, a ideia aqui da razão, ela é divorciada da fonte de luz. Ela conduz, então, a um delírio de inutilidade. O homem, ele se obscurece, né? Ele obscureceu o seu coração, os seus raciocínios. E nós temos agora a quarta verdade, ainda no versículo 21, que diz assim: em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Irmãos, quando uma pessoa ela rejeita a verdade, as trevas da falsidade espiritual ela tomam o seu lugar. Quem rejeita e desonra a pessoa de Deus, né, não se torna um iluminado liberto, como as pessoas incrédulas gostam de afirmar, como alguns filósofos gostam de afirmar, mas sim, essas pessoas se tornam espiritualmente escurecidas. Espiritualmente escurecida e mais ainda, escravas do seu próprio pecado. A pessoa que abandona a Deus, ela abandona não só a Deus, mas também a verdade, a luz, bem como também o seu próprio significado e o propósito
de vida e a felicidade. Eu falei para vocês na mensagem anterior de Romanos que quando a Bíblia ela trata tão severamente de o ateu chamando de ímpio, chamando de insensato, diz o insensato no seu coração, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Ela está fazendo um julgamento moral dele. E ser insensato, irmãos, em termos bíblicos, significa ter pouco conhecimento ou falta de inteligência, mas significa ser imoral. Não pense que uma pessoa insensata é uma pessoa que tem pouco conhecimento, que tem pouca inteligência, que sabe poucas coisas, não. Mas quando a Bíblia trata do insensato, ela trata da sua imoralidade para com Deus. O homem, ele deixou de adorar Deus para adorar a criatura. E aí Deus está tratando do coração. Ele se torna imoral para com o Senhor. A ideia aqui, irmãos, é que a sede dos pensamentos, do intelecto e da vontade, o coração de tais pessoas estão destituídos de entendimento. E por isso ele se obscureceu ao longo do tempo. Quando uma pessoa rejeita essa verdade, as trevas da falsidade ela tomam esse lugar. É tão interessante porque João vai dizer isso lá no capítulo 3. Vai comigo, por favor, em João 3, versículo 19. Olha que interessante, viu? João 3, 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Percebe que os homens maus, eles estão em trevas? Eles não vêm para a luz, eles não amam a luz. Interessante, mostrar isso aqui para os ímpios, enquanto que muitos estão mostrando que Deus é amor, estão mostrando também que as pessoas estão debaixo de maldição, estão debaixo da ira de Deus, estão debaixo da escuridão. Por quê? Porque elas mesmas amaram mais as trevas do que a própria luz. Então, nesse versículo 21, nós vimos as 4 verdades. Coração insensato, que foi a última. E no versículo 22 e 23, nós temos aqui também algumas verdades. Nós temos Paulo mostrando para nós a racionalização do homem, como também, irmãos, ele apresenta a religião do homem. O versículo 23 ele é bem interessante, veja comigo. Desculpa, versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Tornaram-se loucos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eu acho interessante porque essa passagem aqui ela se refere especialmente à cegueira do paganismo e de todos quanto imitam as suas práticas pagãs. Como já se indicou aqui na passagem, irmãos, tal cegueira é indesculpável. O homem ele não tem desculpa por essa cegueira. Por dizer assim, Senhor, eu fiz isso porque eu não tinha conhecimento do Senhor. Não, ele faz isso conscientemente. Tenta apagar Deus do seu consciente. Equivale, irmãos, aqui a insensatez pecaminosa. E ela é ilustrada mais ou menos nas seguintes passagens. Eu não vou pedir para vocês abrirem na Bíblia, só para a gente ganhar tempo, mas vocês podem me ouvir e anotar na sua Bíblia. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 4, olha o que diz: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus. Também Êxodo 32, versículo 24, diz assim: Que espantosa loucura, disse Arão, quem tem ouro, tire-o. Deram-o, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Ali falando sobre o bezerro de ouro. O versículo 4 diz assim: São estes, ó Israel, teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Você percebe que essa passagem aqui de Romanos, ela tem uma ligação direta com essas passagens que nós lemos agora, irmãos? Que é algo interessante,
e pior ainda, de se imaginar que o povo ele realmente viesse a renunciar a sua fé em Deus, naquele momento ali, né, que Deus ele faz todas as coisas, tira o povo do Egito, abre o mar vermelho, e o povo deixa de adorar a Deus, né, para então adorar a ídolos, a criaturas feitas por mãos humanas. Irmãos, a arrogância intelectual diante de Deus mostra um senso invertido de valores. O ser humano está invertendo os valores para com Deus. Assim, a devoção a Deus ela é trocada pela devoção a ídolos feitos por homens. A mente desprovida de verdade, o que essa mente ela faz? Ela simplesmente troca a verdade de Deus pela injustiça. Pela injustiça. Troca o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, por um Deus de pau, de pedra, de barro, obras feitas por mãos de homens. E você começa a perceber isso quando você começa a ler o Antigo Testamento, que o povo ele já adorava o povo egípcio e outros povos, eles já adoravam outros deuses. Você vê isso logo em Gênesis, quando a esposa de Jacó ela furta um ídolo, né? Qual é o nome dela? Raquel, né? Raquel ela furta um ídolo da casa do seu pai. E aqui, irmãos, não é diferente. Paulo ele está mostrando para nós, trazendo um exemplo do Antigo Testamento, mostrando para nós essa verdade aqui que os homens estão fazendo, trocando o Criador, né, pela imagem, por um ser inanimado, que não pode falar, que não pode tocar, que não pode fazer absolutamente nada. Então, irmãos, a mente desprovida de verdade de Deus, ela não tem como distinguir entre a verdade e a mentira, entre o certo e o errado. Essas pessoas não conseguem discernir entre uma coisa e outra. Por quê? Porque o seu raciocínio se tornou absolutamente obscurecido. Elas, dizendo-se sábias, tornaram-se completamente loucas. Essas pessoas, elas chegam e dizem assim para nós, que existem várias verdades, que eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, ela tem a verdade dela. Então, são pessoas que se acham sábias, pessoas que fazem cursos, né? E elas acham que são pessoas que conhecem mais do que Deus, que entendem mais do que Deus, que procuram viver uma vida, né, totalmente desprovida do conhecimento de Deus, uma vida largada. Elas acham que estão completamente certas. Irmãos, a arrogância intelectual, ela, diante de Deus, mostra um senso invertido de valores. Também é interessante notar que essa arrogância intelectual, ela tem assolado nossas igrejas, ela tem assolapado nossas igrejas. As pessoas entrando e trazendo essas filosofias mundanas completamente erradas. No século XVIII surgiu uma linha de pensamento que foi o iluminismo. E o iluminismo, o que é que ele pregava? Ele pregava a razão acima de tudo. O iluminismo, irmãos, foi um movimento contra a religião, contra a igreja e contra também, né, a tomada das escolas, das universidades, na qual a igreja, a religião, ela tinha o seu poder. E aí então surgiu o iluminismo, trazendo a razão. Você não precisa mais de Bíblia, você não precisa mais pensar. Olha que coisa terrível, né? Era uma revolta contra a religião, contra as coisas de Deus, contra a igreja e contra também as decisões do povo. Agora, o mais interessante é que o René Descartes foi um dos que deu origem a esse movimento. Ele sustentou dizendo o seguinte: olha o que ele disse. Ele disse que não havia necessidade da Escritura revelada, ou seja, em outras palavras, que não havia necessidade da Bíblia Sagrada para o homem. Por quê? Já que a razão nos fornecia ampla informação sobre Deus. Então, a ideia do iluminismo trouxe depois o racionalismo e trouxe outros movimentos também, faziam que o homem ele pudesse ser uma pessoa pensante. E essas filosofias, irmãos, começou a entrar na igreja e destruir a igreja de Deus, a igreja de Deus vivo. Por que nós temos ainda hoje fruto
pessoas mornas, pessoas frias, teologia vazia, pessoas que não estão preocupadas em estudar a Bíblia, porque eles dizem o seguinte: olha, você não precisa estudar a Bíblia não, para que estudar a Bíblia? E muitos crentes estão nessa onda, não precisa estudar a Bíblia não. Então isso aí tudo surgiu a partir do século XVIII para cá, que a nossa teologia, nossas ideias foram fortemente influenciadas por essa corrente, e daí surgiu várias correntes. Aqui nós podemos ver que surgiu depois disso o racionalismo, surgiu o empirismo, surgiu também o evolucionismo, surgiu também o liberalismo teológico, né? Então, só que todas essas vertentes que surgiram, elas nunca conseguiram dar uma resposta até hoje para o ser do homem. Elas nunca conseguiram dar uma resposta verdadeira, entende? Foram surgindo várias correntes, mas nunca conseguiram dar uma resposta satisfatória que o homem precisa, na qual nós temos na Sagrada Escritura. O ser humano, irmãos, ele racionaliza o pecado e mostra que ele é absolutamente sensato ao elaborar as suas ideias, as suas filosofias, as suas sabedorias a respeito de Deus, do universo, dele mesmo, e também de acreditar nessas coisas que eles criam com suas próprias mãos. Entende? E o Salmo, ele vai dizer isso, que essas pessoas são nécias, são tolas, são insensatas. Agora, quando você para, irmãos, para analisar a vida dessas pessoas que fez PhD, que fez não sei o que lá mais, não sei o que lá mais, não sei o que lá mais, né? Que se dizem sábias, quando você vai ver a vida toda torta. Pessoas que têm problema familiar, que se casaram mais de uma vez, 2 vezes, filho nas drogas, né? Família destruída, mas estão lá fazendo suas filosofias. Quando você vai observar a vida dessas pessoas, a sabedoria delas, eu pergunto, para onde é que vai a sabedoria dessas pessoas? Por que essa sabedoria delas não ajuda essas pessoas a serem melhores pais, mães, né? A construir uma cidadania melhor, uma família melhor, mas estão completamente destruídas as suas famílias. Pode ver que a maioria dos ateístas são pessoas que se revoltaram contra Deus, são pessoas que ao longo da vida elas se voltaram contra o seu Criador devido a alguma influência na sua família, porque foram criadas sem os pais, tiveram algum problema na igreja. Pode pegar a vida de todos esses filósofos aí, Karl Marx e todos os outros, tiveram um problema familiar e aí se voltaram contra o seu Criador. E aqui também, quando ele mostra, irmãos, a racionalização do homem, Paulo também vai mostrar a religião do homem no versículo 23 de Romanos 1. Romanos 1, 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha que interessante. Na enumeração, nós temos aqui, Paulo, ele coloca, primeiro, me acompanha aí no versículo, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de quê? Não, primeiro aí de quê? Da imagem de? Oi? De homem, né? De homem corruptível. Depois vai dizer de aves, quadrúpedes e répteis. Perceba que tem uma ordem aqui, e Paulo ele segue a ordem de Gênesis, que nós lemos hoje, nós estudamos hoje, Gênesis, ali na criação, processo de criação. Aqui ele coloca homens, aves, quadrúpedes, répteis ou criaturas rastejantes, coisas repelentes, mas só que Paulo ele menciona aqui, irmãos, primeiro o homem. E por que ele menciona primeiro o homem? Por uma explicação óbvia, porque ao longo dos séculos o homem tem tentado prestigiar, né? Ou ele tem prestado uma homenagem ao homem mortal, e tem se prostrado diante dessa imagem. Você vê isso rapidamente ali com os faraós. Os faraós eram adoráveis. Você vê isso com o próprio César, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, devemos pagar imposto a César? Ele pega
a efígie, né, a moeda, tinha lá quem? Na moeda? César. Ele vai dizer: de quem é essa moeda? De quem é essa efígie? Aí ele pega e diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Desde os tempos antigos, irmãos, o homem já queria a veneração, já queria ser adorado. E aqui nós percebemos que Paulo coloca em ordem homens. Por quê? Porque a Bíblia mostra, quando você vai estudar as culturas antigas, o homem já fazia uma imagem dele mesmo para ser adorado, para ser venerado, né? Você percebe isso logo, me veio à mente aqui agora, Gênesis capítulo 10 e 11, na Torre de Babel, que o homem vai dizer o quê? Que ele vai fazer uma torre até chegar ao céu. Até chegar ao céu. Então aqui nós temos, né, também lá em Daniel 3, quando o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua de ouro, e todo aquele que não se prostrasse diante daquela estátua seria o que? Lançado na fornalha de fogo. E ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram. Ele vai dizer: olha, mas fica sabendo, rei, que nós não nos prostraremos diante dessa imagem. Aquele texto é tão forte, irmão, que aqueles homens eram homens fiéis a Deus. Mas, se o Senhor, se for da vontade de Deus, Ele vai permitir que a gente seja lançado nessa fornalha, mas não vamos nos dobrar diante dessa estátua. Eles foram lançados na fornalha de fogo e Deus o livrou da fornalha. Então aqui, irmãos, a idolatria, ela tem origem em duas palavras, ok? Ela tem origem em duas palavras. A primeira palavra é eidolon, que significa imagem, mas latreia, que significa culto. A princípio, poderíamos dizer, achar que se trata apenas do culto à imagem, como as pessoas elas pensam por aí. Mas só que esse culto aqui, a imagem, ele ultrapassa isso. É muito mais do que isso. Repare que hoje em dia as pessoas dizem assim: olha, o cantor tal, cantora tal é meu ídolo. Elas fazem um ídolo para si. E não está incorreto. Porque, segundo João Calvino, né, o que é um ídolo? É tudo aquilo que ocupa o lugar, o espaço de Deus em nosso coração. Tudo aquilo que nós damos mais tempo é aquilo que se torna um ídolo em nosso coração, irmãos. E aí, Paulo ele vai dizer, vai continuar: além disso, uma imagem na forma de aves, quadrúpedes e coisas rastejantes, répteis e etc. Paulo está seguindo aqui a ordem da criação lá em Gênesis 1, 20 a 25. Quanto às aves, aqui uma vez mais, irmãos, a imagem de animal, ela se menciona como objeto de culto. Então pense no bezerro de ouro no Sinai, por exemplo, em Êxodo 32, quando o povo ele levanta, ele faz aquele bezerro para adorar, para ele adorar, né? Então, o homem ele começa a cultuar aos animais. Que coisa terrível, né? Deixa de cultuar a Deus para cultuar aos animais. Quanto às aves, podemos também lembrar do pássaro íbis, que é adorado lá no Egito. Se você for depois pesquisar, você vai observar que vários animais eram adorados pelas culturas antigas. Nós falamos na semana retrasada sobre isso, que as pessoas adoravam a vários deuses, a vaca, ao crocodilo, ao pássaro íbis, ao boi. Na Índia é a vaca que é adorada. Então o homem está deixando de adorar a Deus para adorar aos animais, né? Que coisa terrível. E ainda ele vai dizer coisas rastejantes, ou seja, eram produzidas na imagem idólatra dos gentios e uma vez e outra eram cultuadas pelos imitadores judeus. Tudo isso, irmãos, a despeito do que tal culto era estritamente proibido ao Senhor. Vá comigo até Deuteronômio capítulo 4, deixe marcado em Romanos. Deuteronômio 4, versículo 15, diz assim: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma,
pois aparência nenhuma vistes em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe por meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra. Olha para aqui a exortação que Deus lhe dá para o povo, ó. Semelhança de algum animal que rasteje sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja reduzido a inclinar-te perante eles, e dê culto àqueles. Coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. E rapaz, isso aqui é maravilhoso. Olha o que Deus lhe dá essa ordenança aqui. Olha, vocês não podem adorar animais, a imagens, a nada disso. Ele dá essa ordem. Se você for todo o Antigo Testamento, você vai observar essa ordem, irmãos, do Senhor. E Paulo aqui, ele conhecia tanto o Antigo Testamento, que ele vai trazer essa passagem justamente trazendo o Antigo Testamento e mostrando para aquela igreja de Roma ali, no meio daquela idolatria, que eles não deveriam agir daquela forma. Também, irmãos, isso aí, tudo isso a despeito do fato de que, curvando-se diante de qualquer outro objeto, além do verdadeiro e único Deus, esses ímpios e bastante loucos em fazer isso, eles tinham muito a perder. Ou seja, isso aqui é realçado pelo próprio vocabulário presente na passagem. Tornaram-se insensatos e trocaram a glória do Deus imortal pela imagem. E aí ele vai seguir. Isso aqui nos lembra o Salmo 106, versículo 20. Vá comigo lá, por gentileza, até o Salmo 106, verso 20. Salmo 106. Quem achar, lê para mim em voz alta, por favor. 106, 20. Trocaram a glória deles pela imagem do boi que come o. Ok. Então essa versão da NVI ela é bem interessante, porque na linguagem da atualizada, da corrigida, diz assim: e trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Ele vai traduzir pela imagem de um boi que come capim. Percebe? Eles trocaram a glória de Deus pela imagem de um boi que come capim. E vá também até Jeremias 2:11 e veja lá o que diz. Jeremias 2:11. Alguma nação já trocou seus deuses e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por seus deuses inúteis. Percebe? O meu povo trocou a glória por aquilo que é de nenhum proveito, traduzindo, né? Irmãos, na verdade, trocaram a glória do Deus imortal por uma mera imagem, por qualquer imagem. Pegou uma imagem lá e trocou o Deus verdadeiro por uma imagem qualquer. Aqui em Romanos 1:3, a palavra glória, estão aí comigo em Romanos 1:3? E mudaram a glória do Deus incorruptível. Essa palavra aqui para a glória, lembra, né, que nós de manhã vimos a palavra único. Lembra, irmão, que estava lá na dificuldade, lá em Deuteronômio 6:4, e nós aprendemos ali na palavra único, no hebraico, que existe duas palavras para único, duas expressões, que é errad, que significa uma unidade composta. Então eu tenho um cacho de uvas, você tem um cacho, mas tem várias uvas, um cacho de bananas, né? E também tem a ideia, pode ser traduzido no singular, só que ali no texto de Deuteronômio 6:4, ela está no plural, mostrando que a palavra único está no plural, ok? E aqui também, irmãos, em Romanos 1:23, a palavra glória não tem exatamente o mesmo sentido como tem no Salmo 106, que a irmã leu, e também em Jeremias 2:11, ainda que as duas conotações não sejam separadas. Então a irmã leu ali falando sobre a palavra glória, né? E trocou a glória, e trocou a minha glória.
Então, nessas duas palavras do Antigo Testamento, a designação glória indica o próprio Deus. Quando o autor diz assim, trocaram a minha glória, ou seja, trocaram o próprio Deus pela imagem, por alguma imagem. Vocês estão entendendo? Só que aqui em Romanos 1:23, Paulo ele se refere à perfeição e esplendor absoluto de Deus, ou seja, que é a soma total dos seus atributos. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a soma total de todos os seus atributos: imutabilidade, verdade, amor, ira, onisciência, onipresença, onipotência e por aí vai. Todos esses atributos são a soma, a soma dos seus atributos constitui a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos aprender variadas verdades nesse texto aqui. Que o homem, ele deu origem à idolatria, amando mais a criatura do que o Criador. Aqui nós temos, irmão, nesse texto de Romanos 1:21-23, a origem da idolatria. O homem deixando de amar a Deus, deixando de adorar a Deus para adorar a criatura, para adorar a imagem, para adorar ao pássaro, o íbis, ao boi, para adorar o crocodilo, para adorar a vaca lá na Índia e todas as coisas, ao bezerro de ouro e por aí vai. Então o ser humano ele trocou a glória de Deus por essas coisas. E diante disso eu queria trazer algumas verdades para nós nessa noite, algumas aplicações. A primeira verdade, irmãos, que nós aprendemos aqui nesse texto é que as pessoas não convertidas, elas são profundamente ignorantes quanto às coisas espirituais, completamente ignorantes. E a própria Bíblia fala que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, essas pessoas são profundamente ignorantes a respeito dos assuntos espirituais. São pessoas que vivem de qualquer jeito, que elas não dão glória a Deus, elas vivem na sua vida medíocre, mas que elas não compreendem. Por quê? Porque as suas mentes, o seu raciocínio está completamente fechado para compreender a verdade de Deus. Então lembre-se que toda pessoa que ainda não é cristã, ela está nessa situação aqui, ó. Ela é uma pessoa natural que não compreende acerca de Deus, ela não compreende as verdades do Espírito de Deus. Ela pode até ler, lembra que nós falamos de manhã? Você pode até ler, mas entender o que está por trás da letra é completamente diferente, ok? Então essas pessoas não têm conhecimento de Deus, essas pessoas estão debaixo da ira de Deus, estão correndo perigo de vida, porque se morrer nesse exato momento vai direto para o inferno. Então essas pessoas elas são espiritualmente ignorantes acerca das verdades espirituais. E quando nós falamos, elas não entendem, elas caçoam, elas riem das verdades de Deus, não aceitam, Outro dia nós estamos evangelizando ali na praça e eu vi algumas pessoas mais jovens, como eu estava falando, elas começaram a dar risada da palavra de Deus. Outro dia lá evangelizando na rua de Marcelo, os jovens dando risada, de 16 anos. Aí eu fui um pouquinho duro com eles, pegando alguns versículos. As pessoas, irmãos, são ignorantes acerca das verdades de Deus, são ignorantes. Então essa é a primeira verdade que nós temos aqui. Será que você que se encontra aqui nessa noite também tem sido ignorante acerca dos assuntos espirituais? Como está o seu coração diante de Deus? Tem entendido as verdades de Deus ou ainda parece obscuro para você compreender essas verdades? A segunda lição, meus irmãos, que nós temos aqui é que um ídolo afagado no coração, ele pode destruir uma vida para sempre. Nós analisamos aqui todo o texto, indo e voltando, Antigo Testamento e Romanos, observando que o homem deixou a glória de Deus para criar, para adorar imagens aos animais. Aqui, irmãos, um ídolo pode ser qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossas vidas. O que é que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Talvez seu trabalho, talvez a família, o cônjuge, o namorado, a namorada. O que é que tem tomado o lugar de Deus na sua vida, nessa noite? Que você pare e diz assim, rapaz, é verdade, isso aqui tem me prejudicado, tem tomado muito meu tempo de Deus. Irmãos, um ídolo afagado no coração pode destruir uma vida para sempre. Ao que é que você tem dedicado mais tempo em sua vida?
não haveria alguma coisa ou alguma pessoa que estamos amando em particular muito mais do que a Deus? Será que nós temos amado a Deus com o nosso coração, toda a nossa alma, com todos os nossos entendimentos, com todas as nossas forças? Temos desistido de todos os nossos ídolos? Lembra que ídolo não é só imagem, mas é tudo aquilo que nós damos mais atenção do que a Deus. Não haveria algum pecado secreto nessa noite na sua vida, ao qual muitas das vezes você continua amando, ou nós continuamos amando, né? E quando chegamos da igreja, nós largamos lá aquele pecado de estimação, a gente entra para o culto, louva ao Senhor, ouve a pregação, e quando sai do culto, porta fora, nós pegamos aqueles pecados de estimação novamente, e continuamos a semana toda com esses pecados, irmãos. Será que nós não precisamos nos desvencilhar desses pecados? Essas são indagações que bradam, pedindo uma resposta para nós nessa noite. A idolatria, irmãos, ela é uma rejeição do conhecimento de Deus. É uma rejeição do conhecimento de Deus. Então você pode nessa noite analisar a sua vida. Talvez você tenha guardado algum ídolo no seu coração, e você precisa analisar isso. Essa é a verdade que nós encontramos aqui, irmãos, é que todos precisam honrar a Deus com a glória que lhe é devida. No versículo 21 de Romanos 1, Paulo vai dizer assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Todos precisam honrar a Deus, irmãos, com a glória que lhe é devida. Este deve ser o propósito de todo crente em todas as suas atividades durante a sua vida. Ninguém, nem homens, nem animais, nem anjos, nem imagens, devem ocupar o lugar, o espaço de Deus em nossa vida. Isso fere diretamente o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, nós precisamos honrar a Deus com a glória que lhe é devida. Eu falei para os homens no sábado, falando que quando nós amamos a Deus, irmãos, nós não queremos outros deuses diante de nós. Quando nós paramos para amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, nós também não vamos fazer imagem de escultura, não vamos adorar os animais, as coisas criadas, nós não vamos tomar o nome do Senhor Deus em vão, nós vamos lembrar do dia para o santificar, no nosso caso hoje, o dia do Senhor, domingo, nós vamos honrar pai e mãe, né? Quem ama a Deus de todo o coração não mata, quem ama a Deus de todo o coração não adultera, quem ama a Deus de todo o coração não furta, quem ama a Deus de todo o coração não diz falso testemunho, não conta falso testemunho, e quem ama a Deus de todo o coração não cobiça. Aqui é algo interessante porque Jesus ele vai ampliar isso aí no Novo Testamento, dizendo o seguinte: olha, se você com intenção impura olhar para uma mulher no seu coração e você a desejar, você já cometeu adultério com ela, sem precisar você ir para a cama. Isso é algo interessante. E quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, irmãos, nós conseguimos cumprir esses mandamentos. Conseguimos cumprir. E eu pergunto para vocês: será que nós temos dado a honra e a glória ao nome do Senhor? Será que nós realmente temos honrado ao Senhor com a glória que lhe é devida? É um momento que nós precisamos parar, irmãos, e meditar e pensar nessas verdades. E pensar também no nosso coração. Às vezes o coração do homem ele está tão frio, tão gelado, que ele não consegue mais compreender as verdades de Deus. Essas verdades não movem mais ele, não toca mais ele, vem para a igreja, ouve a pregação, ouve o estudo, mas não é mais tocado pelas verdades, irmão de Deus, não é mais contagiado por essas verdades. E aí Deus vai dizer, Paulo vai dizer aqui, que Deus ele entrega essas pessoas às suas próprias paixões. É o que nós vamos analisar na semana que vem. Deus entrega essas pessoas às suas próprias paixões, ou seja, a ideia aqui é de uma mente estar autorizada, pelo fato de a pessoa não dar mais atenção à palavra de Deus, a Deus, Deus entrega essas pessoas às suas próprias paixões. Ela é entregue a si própria. Interessante, né? Meus irmãos, quarta e última verdade, nós, nessa noite, precisamos examinar, irmãos, o nosso coração diante de Deus. Precisamos examinar o nosso próprio coração diante de Deus.
Tudo isso que nós falamos, irmãos, que nós vimos aqui nessa noite, é uma descrição do nosso próprio coração. Não pense que isso aqui está longe, que nada, rapaz, eu não adoro nenhum animal não, não adoro imagem, não adoro o boi, não adoro a vaca, não adoro o pássaro. Não, irmãos, isso aqui é uma descrição do nosso próprio coração, que nós devemos parar e analisar, porque muitas das vezes nós agimos igual a essas pessoas aqui. Nós agimos como pessoas, como ateus. Poderíamos dizer assim, agimos como ateus. De que forma? Tomando as nossas próprias decisões, fazendo as coisas como nós achamos que devem ser feitas, nós fazemos aquilo que nós achamos que é certo. É aquele crente Gabriel, né? Ele nasceu assim, ele vai viver assim, ele vai morrer assim, ele nunca vai querer mudar. E aí nós vivemos a nossa vida durante todo o tempo como ateus. Como ateus, rejeitando o conhecimento de Deus. Nós sabemos que a Bíblia diz uma verdade, mas nós queremos fazer outra coisa. A Bíblia fala uma coisa, nós queremos fazer de uma forma diferente, muitas vezes armengando as coisas para dar certo, vivendo como autônomos, né? De que forma? Sendo submissos para com Deus. Tem muitos crentes que querem viver autônomos, né? Eu fico pensando que muitas pessoas elas deixam de trabalhar em uma empresa para trabalhar como autônomos, não porque elas querem ter uma liberdade, né? Elas querem ter a sua própria empresa, mas é porque elas não querem ser cobradas. Elas querem viver como autônomos. Eu vou botar minha coisa aqui porque eu faço o que eu quiser, eu acordo a hora que eu quero, eu vou trabalhar a hora que eu quero, porque elas não querem ser cobradas, irmãos. E aí querem viver como autônomos. Mas tem muitos crentes assim também, vivendo dessa forma. Quando é cobrado, fica com cara feia, né? Não gostam de ser cobrados, não gostam de ser chamado a atenção e vivem uma forma insubmissa para com Deus. Aqui nós precisamos analisar nosso coração, porque se você perceber, estou trazendo a realidade para nós, que tem tudo a ver conosco, irmãos. Nosso coração ele é assim, ele é corrupto, e nós precisamos examinar nosso coração a cada dia e procurar mudar. Precisamos, irmão, deter essa voz que procura nos levar para longe de Deus, essa voz que quer fazer o que é errado. E Paulo vai dizer que existe uma luta entre nós contra a carne e o espírito. Nós precisamos deter, lembra da palavra deter? Deter essa voz que nos leva a ser pessoas insubmissas para com a pessoa de Deus. Muitas pessoas elas confessam a Deus da boca para fora, irmãos, mas é um ateu na prática. Essas pessoas elas confessam a Deus, mas durante a semana vivem como ateus. E interessante que elas vivem como se Deus nunca existisse. Não consultam o manual, não lê suas Bíblias, não procuram meditar na palavra de Deus. Eu pergunto para vocês, essas pessoas são o quê? São crentes? Essas pessoas não são crentes. Elas vêm à igreja, elas pegam as suas Bíblias, mas as pessoas elas vivem como ateus. E aqui, irmãos, essas pessoas são o pior tipo de ateu que existe, porque são pessoas que se dizem cristãs, mas vivem como ateus. E esse é o pior tipo de ateu que existe. É hora que é algo que nós precisamos analisar, irmãos, nosso coração. Quando que a palavra de Deus é pregada, nós precisamos examinar o nosso coração e a nossa vida para ver se realmente nós não estamos dessa forma, vivendo com o coração duro, vivendo com o coração insubmisso para com o Senhor, vendo se nós não precisamos ser humildes diante do Senhor, de humildade, de reconhecer a nossa fraqueza, de reconhecer que nós não estamos sendo aquilo que deveríamos ser para o nosso grande Deus. A palavra, irmãos, a pregação, ela serve para isso, para nos exortar. Não pense que primeiro, eu sou o primeiro exortado. A pedra vem primeiro para mim, né? A palavra vem primeiro para mim, depois vem para vocês. Nós precisamos, como igreja, irmãos, rever a nossa vida nessa noite, aplicar essas palavras na nossa vida, sem sair daqui e esquecer tudo aquilo que nós ouvimos hoje. Que diferença vai fazer na nossa vida? Que mudança vai ter na nossa vida? Vivendo de qualquer jeito, pensando de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito. Irmãos, nós precisamos examinar o estado do nosso próprio coração. E tudo isso aqui que nós vimos não está distante de nós, está muito próximo de nós aqui. Qualquer errozinho, qualquer
escorreu que nós dermos, nós estamos inseridos aqui nessas verdades, adorando a criatura em lugar do Criador. Meus irmãos, que o Senhor Ele nos ajude a examinar essas verdades e guardá-las no fundo do nosso coração, e guardar essas verdades nos nossos corações e procurar cada dia aplicar a nossa vida. Nessa noite, se você chegou até aqui nessa noite com o coração duro, com o coração dessa forma, é o momento de você orar ao Senhor, de você pedir misericórdia a Deus. Talvez você não tenha adorado a Deus como Ele exige na sua santa palavra. Talvez você não tenha tirado o tempo devido para o Senhor. Talvez tenha colocado outros ídolos diante da sua vida. Esse é o momento, irmãos, de nós pararmos e nos humilharmos diante do Senhor. Quero convidar vocês a se colocar de pé e orarmos ao Senhor nessa noite. Olha ao Senhor nessa noite com graça, com quebrantamento de coração. Olha ao Senhor nessa noite de uma forma como você nunca orou antes e peça a Ele para poder mudar a sua vida. Porque se alguém aqui nessa noite disser que não precisa de mudança, eu vou dizer para você que você é perfeito, que você pode ir para casa. Porque todos nós precisamos, irmãos, a cada dia sermos moldados pelo Senhor, sermos lapidados pelo Senhor. Todos nós precisamos a cada dia derramar o nosso coração perante o Senhor. Nessa noite faça isso. Tire esse tempo especial. Esqueça o WhatsApp, esqueça o Faustão que você vai assistir quando chegar em casa, esqueça os gols que você vai assistir, ou não vou nem falar de carnaval. Mas esqueça tudo isso nesse momento. Pense somente em Deus. Pense aqui na igreja. Pense em você. Pense na sua vida espiritual. Será que você tem amado mais as imagens, mais a criatura do que o Criador? Será que você tem amado mais a sua família, a igreja, mais ao seu cônjuge, mais ao seu trabalho do que a Deus? Nesse momento de nós, irmãos, pararmos para analisar isso e reconhecer e pedir perdão diante de Deus. Faça isso nessa noite. Ó Senhor nosso Deus. Ó Pai amado, tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus. Senhor, nós somos tão falhos, Senhor. Nós somos tão miseráveis, pecadores diante de Ti, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai, de nossas vidas. Te peço que o Senhor trabalhe na minha vida, ó Pai, moldando meus pensamentos, vontades, disposições, ó Pai, para que a cada dia, Senhor, meu coração ele possa estar mais disposto para o Senhor, ó Deus, para a Tua obra, para fazer, ó Pai, a Tua vontade, Senhor. Senhor, nessa noite, nós percebemos que nós não estamos, ó Deus, distante, ó Pai, de tudo isso que foi colocado para nós pelo apóstolo Paulo, Senhor. Que muitas das vezes, ó Deus, nós colocamos várias coisas acima do Senhor, ó Pai. Senhor, nos ajuda a reconhecer, ó Pai, essas coisas, a mudar, Senhor. Muda corações nessa noite, Senhor, corações duros. Sabemos que não há nada que o Senhor não possa, ó Pai, quebrantar, que o Senhor não possa fazer, ó Deus. O Senhor é o único Deus que pode todas as coisas, ó Pai. Eu te peço, Senhor, não permitas, ó Deus, que a gente viva a vida dessa forma, Senhor, sem honrar o Senhor, sem glorificar o Teu nome, ó Pai, sem pensar em Ti, Senhor. Não permitas que a gente viva de uma forma ímpia, de uma forma ateia, Senhor, vivendo como ateus. Pai, nesse momento, sonda cada coração que está aqui nessa noite, ó Pai. Te peço que o Senhor sonde a cada um, ó Deus, quebrantando seus corações, moldando as suas vidas, as suas disposições, ó Pai. Que cada irmão, a cada dia, eles possam, Senhor, se desprender, que eles possam realmente perceber, ó Pai, que o único que deve ser adorado é o Senhor Jesus Cristo, ó Pai. A Ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação, ó Pai. Mas também, Senhor, eu quero pedir por aqueles que chegaram aqui nessa noite, ó Pai, e seu coração ainda não foi transformado, Senhor, por Ti. Eu não conheço o coração de ninguém aqui nessa noite, ó Pai. Eu não sei as intenções, os pensamentos, o que é que se passa, ó Pai. Mas eu peço por aqueles que ainda não foram transformados pelo poder do Teu Evangelho, ó Pai. E eu creio que a Tua palavra, ela pode mudar os corações nessa noite, ó Pai.
Senhor, que essas verdades possam quebrantar, Senhor, os corações. Possa moldar, Senhor, cada vida aqui nessa noite, ó Pai. Mudando suas disposições, ó Deus. Muda aqueles corações que estão duros para com o Senhor, ó Pai. Que venham ouvir a Tua palavra dia por dia, semana após semana, mas ainda, Senhor, não se derramou diante do Senhor como o único Deus verdadeiro. Ainda não se prostrou diante de Ti, Senhor, para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia, Deus. Quebranta esse coração, Pai. Também te peço, Senhor, por aqueles que têm procurado, Pai, viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida, Senhor, para com o Senhor Jesus Cristo, a cada dia se afastando do pecado, se afastando de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Concede graça, Senhor, a essas pessoas. Concede graça a cada dia, ó Pai. Não permita, Senhor, que suas mentes venham se tornar obscurecidas pelas coisas do mundo, pelo pecado, ó Deus. Mas que essas pessoas possam a cada dia, Senhor, se render a Ti e dar, ó Pai, a devida honra que o Senhor merece, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, para todo sempre. Amém. Graças a Deus.